Carnaval 2022. Acadêmicos da UFSJ desfilam com samba-enredo Língua Boa, Língua Morta, escrito pelo mestre Paulinho Caetano para falar sobre o latim. Saussure, linguista suíço, é presa em flagrante, tentando obrigar os alunos de sua academia a aceitarem a sua obra, que foi repensada por muitos. Do lado de fora, acadêmicos da ADC protestam com placas. Sai com esse discursinho daqui. Em resposta ao caso, o depoimento das especialistas Viviane e Viviane, prometendo explicar o discurso de uma vez por todas, a partir dos estudos da teoria social do discurso. Estresse em São João del Rei devido ao aumento da criminalidade nas escolas. Depois, a entrevista com o renomado pesquisador Fairclough, com um de nossos âncoras, que fundamenta a nota das especialistas. Bakhtin e Foucault se manifestaram sobre o ocorrido nas redes sociais, através de tweets. Hoje, no Jornal da Linguagem. Boa noite. Boa noite. Na noite de ontem, o linguista e filósofo suíço Ferdinand de Saussure foi preso em flagrante, ao tentar obrigar os seus alunos a aceitarem suas teorias linguísticas, que por muitos é vista como a mãe de novas teorias, mas não como a mais atual. Saussure foi levado para a delegacia, mas não quis prestar depoimento. Do lado de fora, estudantes da ADC, Análise do Discurso Crítico, se reuniram em protesto com diversas placas nas quais estava escrito: sai com esse discursinho daqui. Eles defenderam a todo momento a abordagem teórico-metodológica para o estudo da linguagem nas sociedades contemporâneas. Dentre os manifestantes estavam as conhecidas Vivianes, escritoras que realizaram uma pesquisa sobre a ADC, baseando-se na teoria social do discurso de Fairclough. A nossa repórter Isabela visitou o local do protesto para ouvi-las. Isabela, boa tarde. Boa tarde, como é que está aí? Márcia e Marina, boa noite. Bom, nós aqui do Jornal da Linguagem não conseguimos ter acesso aos locais de protesto, porque eles foram proibidos pela Polícia Civil hoje de manhã. Porém, aqui onde a gente está, foi colado o protesto das Vivianes. Elas passaram exatamente por aqui, por essa porta, para entrar na delegacia quando os protestos começaram a ser detidos pela polícia, que falou que deveria ter sigilo em respeito ao caso e em respeito ao pensador. Ainda assim, esse protesto delas foi para as redes sociais e a gente tem aqui uma cópia do que aconteceu, que foi publicado no Twitter, e eu vou ler para vocês terem um peso, que foi a fala das Vivianes, que já fizeram um trabalho sobre esse assunto, as escritoras e especialistas na teoria social do discurso. Bom, elas dizem, abre aspas, a teoria social do discurso é uma abordagem de análise de discurso crítica, ADC, pensada por Norman Fairclough. É um modelo teórico-metodológico aberto ao tratamento de práticas na vida sociais, capaz de mapear relações entre recursos linguísticos utilizados por atores sociais e grupos de atores sociais, aspectos da rede de práticas em que a interação discursiva se insere. Nesse sentido, o que precisamos entender é que o discurso é o uso da linguagem como forma de prática social. É moldado pela estrutura social, mas também constitutivo da estrutura social. Isto é, ele evolui e também mostra evoluções. Portanto, os seus estudos também. Não podemos pensar apenas em um como se deseja e colocá-lo como eterno. Isto é, elas explicaram aqui o que é discurso, de acordo com a teoria social do discurso, que se engloba na ADC, que é a análise do discurso crítica, dizendo que os estudos sobre o discurso evoluem, porque o discurso evolui e é indicativo de evolução, já que ele constitui e é constituído pela sociedade, pela estrutura social, pela interação social. Portanto, a prisão de Saussure foi bem feita, de acordo com elas, e isso porque ele tem que aprender que as coisas vão evoluir, apesar da sua teoria ter sido muito importante e ter sido a base para os estudiosos de hoje. É isso que elas querem ressaltar. Elas querem dizer, Saussure, seu trabalho foi incrível, você não precisa se frustrar, porque ele não é o único hoje em dia, porque ele foi a base de tudo e o pai dos estudos linguísticos. Bom, isso foram palavras delas, não necessariamente concordamos ou discordamos, e voltamos para o estúdio. Marina, Márcia. Obrigada, Isabela. Nos últimos meses, a criminalidade aumentou em São João del Rei. Os índices de assassinato da língua portuguesa são alarmantes. Termos como mas e porquê
são os mais atingidos. Alguns professores se manifestaram sobre o caso, mas a prefeitura da cidade ainda não emitiu um comunicado. Aguardamos. Agora estamos aqui com Norman Fairclough, linguista britânico, que desenvolveu a teoria social do discurso, que foi citado pelas Vivianes em nota, e é um dos estudiosos que faz parte da ADC. Boa noite, Fairclough. Boa noite a todos. Muito obrigado por me receberem aqui hoje. A honra é nossa. Temos algumas perguntas para o senhor. Primeiro, o que é a linguagem para você? Bom, ao meu ver, a linguagem é a parte irredutível da vida social, parte constituinte dela e é dialeticamente conectada a outros elementos sociais. Sendo o discurso o uso de linguagem em prática discursiva e social, em seu modelo proposto em 1989 e aprimorado em 1992, o senhor fala sobre a concepção tridimensional do discurso e a separação dessas três dimensões. Qual o propósito? O propósito é compreender a análise da prática discursiva e social, sendo analítica e servindo a um propósito específico de organização. O senhor poderia nos explicar sobre as diferentes abordagens do discurso? Traçando um comparativo entre as abordagens, temos a formalista e a funcionalista. Na formalista, julga-se a linguagem autônoma, suas funções externas não influenciam a organização interna e sua autonomia não prevê interseções entre os modos que a compõem, que seriam a fonologia, morfologia, sintaxe e a semântica. Já na funcionalista, a linguagem é julgada como um objeto não suficiente em si, possuindo funções externas ao sistema, nas quais são as partes centrais dos estudos linguísticos discursivos, responsáveis pela organização interna do sistema linguístico. Quanto ao equilíbrio entre a forma e a função, o senhor julga necessário? A busca desse equilíbrio é uma das grandes contribuições da ADC, uma vez que se trata de uma abordagem social e linguisticamente orientada. Já que o senhor citou tal contribuição na análise de discurso crítica, o que seria essa análise? Trata-se simplesmente de um modelo teórico metodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social. O conceito de signo dentro do estudo da linguagem já teve muitas interpretações. Como é vista dentro da análise da linguagem? Realmente existem várias concepções sobre o signo. Na filosofia marxista é compreendido como um fragmento material da realidade, representando as mais diversas formas, objetivando superar formas já instauradas da sociedade de enxergar o cotidiano. Paralelo a isso, também temos a filosofia idealista e da psicologia, que funciona a partir de uma análise do subconsciente do indivíduo, a fim de buscar respostas a respeito de ideologia do analisado. Para fecharmos o bate-papo, a perspectiva interacional superou o reconhecimento, até então difundido pela linguística, de dois parceiros da comunicação, o locutor e o ouvinte. O que seria essa relação entre eles? Um conceito essencial nas discussões a respeito da linguagem. O locutor é aquele que emite a mensagem para seus ouvintes, sendo receptor, capta a mensagem emitida anteriormente, se comunica para um grupo ou indivíduo, passando a mensagem adiante e seguindo assim. Cabe ao ouvinte escutar a mensagem e realizar a ação referente a ela no momento. Dado o momento, o ouvinte se torna locutor e passa a mensagem a novos grupos e indivíduos. Muito obrigada pela atenção. Bom, toda essa repercussão política dos últimos dias gerou comentários nas redes sociais. Em suas contas privadas, Bakhtin e Foucault tuitaram sobre o ocorrido. Bakhtin foi fundador da primeira teoria semiótica de ideologia da noção de dialogismo na linguagem e precursor da crítica ao objetivismo abstrato de Saussure, 1981. Ele sustentou que a verdadeira substância da língua não repousa na interioridade dos sistemas linguísticos, mas no processo social e da interação social. O tweet dele foi: um absurdo o que Saussure propõe aos seus alunos como a verdade. Eu, como pesquisador e crítico de teorias, defendo a ADC e digo mais, essa prisão demorou. E esse foi o nosso Jornal da Linguagem de hoje. Para rever as matérias, acesse nosso site www.jornaldalinguagem.com.br.
Boa noite e até a próxima edição. Boa noite, Mariana. É Marina? Boa noite,